بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hoje nós vamos começar, inshallah, com a Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, como nós já tínhamos dado uma introdução sobre ela, e que ela tem uma grande importância, é uma sura que foi revelada em Medina, e ela tem as regras, determinações que Allah subhanahu wa ta'ala colocou dentro dela. Surat Al-Ahzab, que tem 73 versículos, e ela tem 1280 palavras. Surat Al-Ahzab, da maneira que ela foi colocada no Alcorão, ela é uma sura Madaniya, revelada em Medina. Allah subhanahu wa ta'ala colocou determinações aqui que nós citamos a aula inteira, a aula passada, sobre essas determinações, sobre o que Allah subhanahu wa ta'ala quis da Surat Al-Ahzab para nós colocarmos em prática. Depois que o profeta Muhammad a.s. e seus companheiros estão dentro de Medina, ele já tem uma pátria ali. Essa pátria, ela necessita de ser colocado regras. Essas regras, elas são determinadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que o profeta Muhammad a.s. fazer, realizar ou confirmar, ou ele colocar em prática, são revelações de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, como nós já tínhamos falado, que Allah subhanahu wa ta'ala, ele determina tudo na nossa vida. Tudo que nós temos na nossa vida para ser colocado em prática é determinado por quem? Por Allah subhanahu wa ta'ala. A Surat Al-Ahzab, ela foi, como nós falamos, revelada depois da Ghazwat Al-Ahzab. Algumas partes dela pode ser que foram reveladas antes ou depois, mas a maior parte foi depois da Ghazwat Al-Ahzab ou Ghazwat Al-Khandaq. Ghazwat Al-Ahzab, que nós falamos sobre os partidos que vieram, 10.000 soldados que vieram para Medina para invadirem a Medina, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele, depois nós vamos citar sobre, ele citou no Alcorão Sagrado sobre essa batalha para não ser repetida. Então nós temos uma parte que vai falar sobre essa batalha dos Ahzab. Ahzab, que são partidos que se ajuntaram de várias tribos, ajuntaram 10.000 pessoas, vieram até Medina para acabarem com a Medina e com o Islã no ano 5 da Hijra, que seria depois da batalha de Badr, depois da batalha de Uhud. Aquela foi dia 2 da Hijra, dia 3 da Hijra Uhud, dia 5 da Hijra foi Ghazwat Al-Ahzab. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, ele começa essa sura dizendo: Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está falando com quem? Ya ayyuhan nabiy. An-nabi, o profeta. Ele está falando com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi citado no Alcorão pelo nome Muhammad, e foi citado pelo nome Ahmad, foi citado pelo An-Nabi, o profeta, e foi citado pelo o mensageiro, e foi citado como Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: وَقُلْ لَهُمْ, e diga a eles, né? E não através do nome direto. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como Muhammad em 4 lugares do Corão, como Muhammad, e num lugar só foi citado como Ahmad, da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou na Surat As-Saf: Mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, que é um dos nomes do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Então na Surat As-Saf foi citado o nome de Ahmad, depois foi citado nas demais vezes em 4 lugares do Corão, Surat Muhammad, e outras suras por Muhammad. Ele foi citado pelo nome Muhammad e Ahmad, não como
um anúncio de Allah subhanahu wa ta'ala, não como uma orientação de Allah ao profeta Muhammad alayhi salam, como está aqui nesse versículo. Ya ayyuhan nabi, faça isso. Não. Foi como um anúncio de que o profeta Muhammad alayhi salam, ikhbar min Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad não era um dos pais de vocês. Ele não era o pai de alguém de vocês. O Muhammad, ele não era o pai de alguém de vocês. Allah está falando sobre isso. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad não é a não ser apenas um mensageiro que ele veio após a vinda de vários mensageiros anteriores a ele. Então, a palavra Muhammad, ela veio como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse nos informando sobre algo do profeta Muhammad alayhi salam, e não falando com o profeta Muhammad alayhi salam, porque a palavra que Allah subhanahu wa ta'ala citou sobre النبي يا أيها النبي وقال الرسول. Então, sobre a palavra Nabi, foi citado 28 vezes no Corão. 28 vezes no Corão. 18 vezes foi citado الرسول. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. A palavra Rasul também ela veio 18 vezes. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala, quando está falando sobre o profeta Muhammad, حينما يريد أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام, quando Allah queria falar com o profeta Muhammad عليه الصلاة والسلام, jamais citou ele pelo nome. Todos os profetas anteriores a ele foram citados pelos seus nomes. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ. E dissemos: ó Adam, more você e sua esposa no paraíso. اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Ó Ibrahim, você praticou e colocou em prática a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala que veio até você no sonho, na revelação do sonho. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse sobre o Isa: Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Então Allah subhanahu wa ta'ala citou os 24 profetas que foram citados no Corão, foram citados pelo nome diretamente quando Allah subhanahu wa ta'ala falou com eles. Ya Isa, Ya Ibrahim, Ya Nuh, Ya Shu'aib, Ya Musa, Ya Adam. Então Allah subhanahu wa ta'ala citou eles diretamente pelo nome, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não foi citado em nenhuma vez diretamente pelo nome. Porque isso pela importância do profeta e pela elevação da posição do profeta Muhammad alaihi wasallam perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou aqui Ya ayyuhan nabiyyu, Ya ayyuhan nabiyyu. Não disse Ya Muhammad, não, ele disse Ya ayyuhan nabiyyu, ó mensageiro, ó profeta. E essa palavra, هذا النداء, foi citada em 3 lugares. Foi citada aqui na Surat Al-Ahzab, dessa forma: Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ya ayyuhan nabiyyu, na Surat Al-Tahrim, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. E também foi citado Ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa, também na Surat Al-Talaq. Então 3 vezes que Allah subhanahu wa ta'ala citou ele no começo da sura com essa pronúncia que seria Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi, ittaqillah. O que é ittaqillah? Tema a Allah. Subhanallah, o profeta Muhammad, ele não temia Allah? Sim, ele temia Allah. Ele é o senhor dos temedores a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas os ulama, eles falam, quando vem algo ao profeta Muhammad alaihi salam, quando é mencionado como a temência, como a fé, isso é para nós. Como Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os pais dele, eles morreram quando ele era criança, a mãe dele, o pai dele, quando ele nasceu, ele tinha morrido. Então o pai dele morreu antes de ele nascer. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre a benevolência dos pais, o que Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse?
قال ولا تقل لهما أف ولا تقل. Allah está falando para o profeta Muhammad sallallahu, os pais dele já tinham morrido. وقل لهما, e diga a eles قولا معروفا. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está revelando essas palavras a quem? Ao profeta Muhammad, só que na realidade elas são dirigidas para quem? Para a nação do profeta Muhammad, para nós. وقل لهما قولا معروفا. Tem vários versículos que são dessa forma, que Allah subhanahu wa ta'ala ele dirige a palavra para o profeta Muhammad alayhi salam, e quem é indicado não é o profeta Muhammad, mas sim, somos nós, os seguidores do profeta Muhammad alayhi salam, para que a gente fique atento nessas questões, fique atento nessa palavra. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Ó profeta, tema Allah. Taqillah. A temência a Allah é você fazer com que tenha uma barreira entre você e o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é temência a Allah. Fazer uma barreira entre você e entre o fogo do inferno, entre você e entre aquilo que Allah proibiu. É você fazer barreira entre você e sobre tudo aquilo que foi determinado por Allah subhanahu wa ta'ala para que você pratique da melhor forma o Islã. Isso que é temência a Allah subhanahu wa ta'ala. A temência a Allah subhanahu wa ta'ala é a pessoa, como os ulama eles disseram, tem várias palavras que elas se encaixam na questão da temência. Alguns disseram التقوى, que é a taqwa, a temência, أن تعمل بطاعة الله, é você fazer ou você obedecer a Allah, على نور من الله, com clareza e com luz do que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, مخافة عذاب الله, temendo o castigo de Allah. Então a temência a Allah subhanahu wa ta'ala é você obedecer a Allah na clareza, com as coisas claras. Às vezes você fala, eu vou temer o quê? Você vai temer Allah subhanahu wa ta'ala em quê? Aí vem, você teme na clareza daquilo que Allah determinou na nossa vida, makhafata adhabillah, temer o castigo de Allah, temer o castigo de Allah. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Alguns ulama eles disseram que o motivo da revelação desse versículo foi que depois da batalha de Uhud veio alguns incrédulos de Meca para Medina, dentre eles Ikrima ibn Abi Jahl, antes de ele ser muçulmano, Abu Sufyan, antes dele ser muçulmano. Eles entraram dentro de Medina e pediram permissão ao profeta Muhammad a.s. que entrassem para conversassem com algumas pessoas ali. E o profeta permitiu, deu a permissão e a segurança para que ninguém prejudicasse eles. E eles foram na casa de quem? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que seria um dos hipócritas. Esse hipócrita que seria Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ele era o cabeça dos hipócritas. Eles se ajuntaram na casa de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Quem que eram? Alguns incrédulos com alguns hipócritas. Incrédulos e hipócritas se reuniram e eles colocaram uma ideia para oferecer ao profeta Muhammad a.s. Essa ideia aqui que era de chegar e conversar com o profeta Muhammad a.s. e dizer a ele, ó Muhammad, vamos ficar em paz, nós e você. Se não fala mal dos nossos ídolos e diga que os nossos ídolos, eles podem beneficiar as pessoas sim, e que os nossos ídolos, eles têm a posição deles, e aí a gente acaba com essa briga entre nós e você. A nossa briga é que você está falando que nós estamos adorando esses ídolos, essas questões em Meca e colocando esses ídolos como algo para adorar. E eles vieram até o profeta Muhammad a.s. e fizeram essa sugestão. O profeta Muhammad a.s. ele ficou quieto e não falou com eles, mas
deu para perceber que o profeta Muhammad a.s. ele não estava satisfeito com essas palavras. Quem estava junto com ele? Umar ibn Khattab. O Umar, ele disse: ó mensageiro de Allah, essas pessoas estão colocando palavras inadequadas na sua frente. Permita que eu corte a cabeça deles. O profeta Muhammad s.a.w. ele disse: não, nós demos a proteção para entrarem dentro de Medina. E o Umar, ele disse: pelo menos irei expulsá-los de Medina. E o Umar expulsou eles de Medina. E Allah revelou esses versículos dizendo: Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Ó profeta, tema Allah e não obedeça aos incrédulos e aos hipócritas. A obediência aos incrédulos e aos hipócritas, isso está na vida de muitas pessoas às vezes. Quem que são os hipócritas? São aqueles que falam que são muçulmanos, só que na realidade eles não são, na crença deles. Essas pessoas poderá surgir alguns versículos, algumas regras, algumas determinações de Allah e elas não aceitarem. A não aceitação deles das regras, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse dizendo para o profeta Muhammad a.s. irá vir várias regras que muitas pessoas talvez não irão aceitar, só que não obedeça a eles e tema Allah. A temência a Allah para não obedecer a esses hipócritas e a esses incrédulos, porque nós temos a religião determinada por Allah subhanahu wa ta'ala com todas as suas regras, e o muçulmano ele tem que acatar essas regras, como vai vir conosco alguns versículos quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. E não cabe a um crente e a uma crente, quando Allah e seu mensageiro determinar uma regra, que alguém dos muçulmanos desobedeça essa regra. Não cabe a ninguém dentre os muçulmanos e crentes. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele iniciou já os versículos aqui para colocar já a primeira regra. Saiba, ó Muhammad, e aqueles que seguem o profeta Muhammad a.s., que os incrédulos irão colocar algumas regras na vida de vocês, ou os hipócritas poderão barrar algumas regras na vida de vocês que Allah determinou, que eles não podem atender para serem crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, que temam Allah e não obedeçam nem aos incrédulos e nem aos hipócritas. Inna Allah kana aliman hakima. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Inna Allah kana aliman. Aliman, Allah subhanahu wa ta'ala ele é conhecedor. Ele conhece tudo que existe nesse mundo. Ele conhece o que serve para nós e o que não serve para nós. Allah ele conhece quais são as determinações que ele quer colocar na nossa vida e as determinações que ele quer tirar da nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala ele sabe aquilo que serve para as pessoas, mesmo que as pessoas às vezes não saibam sobre isso. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele é sábio. Aliman hakiman. Hakiman ele é prudente. Al-Hakim, aquele que é prudente, ele sabe das coisas quando são colocadas de uma forma correta, de uma forma onde essa forma que beneficia essas pessoas, que elas devem acatar a ela, porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou essa determinação. Inna Allah kana aliman hakima, porque Allah não irá determinar algo sem ter prudência com isso. Olha, façam essa regra. Então, mas não pode, como é que pode, como é que não pode, não. Deus é prudente e Ele sabe aquilo que Ele determinou e por isso que nós temos que acatar nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Allah subhanahu wa ta'ala Ele diz: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Aqui é uma confirmação. E siga وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Aquilo que é revelado a você, ó Muhammad, do teu Senhor. Isso significa o quê? Que tudo que o profeta Muhammad a.s. ele fala na nossa vida, tudo que o profeta Muhammad a.s. ele fala é uma revelação.
profeta Muhammad sallam, ou é revelado a ele o Alcorão, ou é revelado a Sunnah, as palavras, ou é revelado as questões que são corretas e não são corretas para ele determinar isso. Então nós temos Sunnat al-Rasul alayhi salam. O que é Sunnat al-Rasul alayhi salam? São as palavras do profeta Muhammad alayhi salam. São as práticas do profeta Muhammad sallam. Como nós já tínhamos falado sobre o tratamento do profeta Muhammad alayhi salam com as suas esposas, com as suas filhas, com as crianças. Então isso é uma sunnah. A prática dele é uma sunnah, é uma revelação de Allah. O profeta Muhammad alayhi salam ele disse: "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah, ele que me criou e ele que colocou a questão, ele que me deu a orientação e ele me deu a melhor orientação. Então a orientação que o profeta Muhammad sallam tem na vida dele, ela foi dada por quem? Por Allah. Allah que orientou ele desde pequeno. Alam yajidka dallan fahada. Allah não te encontrou desviado e Allah te guiou. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele guiou o profeta Muhammad alayhi salam desde pequeno sempre para as melhores qualidades. E por isso que nós temos o que tudo que Allah determinou ao profeta Muhammad sallam nas suas palavras são revelações. Então a Sunnah nós temos a palavra do profeta Muhammad, a prática do profeta Muhammad alayhi salam e a confirmação do profeta Muhammad alayhi salam. Se uma pessoa fez algo na frente dele e ele não falou nada, isso significa que é uma revelação que o profeta Muhammad sallam aceitou. A pessoa que fez algo na frente dele, se fosse algo errado, o profeta ia consertar. Se ele deixou, isso significa que ela o quê? Que ela é permitida. Então é uma revelação ao profeta Muhammad alayhi salam. Se ele negar algo, porque é uma revelação de Allah para que ele negasse. Se ele confirmar algo, porque é uma revelação de Allah que ele falasse ou para que ele confirmasse. As palavras também e as práticas também. Então a vida do profeta Muhammad alayhi salam, toda a vida dele é uma revelação. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse para o profeta Muhammad alayhi salam: "Wattabi' ma yuha ilayk." Wattabi', e siga aquilo que foi revelado até você. A revelação é o Alcorão e a Sunnah que o profeta Muhammad sallam passou para nós. Min Rabbik, do teu Senhor. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Allah, ele kana, a palavra kana em árabe, ela significa que era e é e será. Ele era, é e será. Sempre Allah subhanahu wa ta'ala, ele bima ta'maluna, naquilo que vocês colocam em prática, ele é conhecedor. Allah já conhece todos os mínimos detalhes da vida de vocês. Ele conhece o que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo e o que vocês irão fazer. Allah tem a sabedoria total sobre todas as suas criaturas. Allah tem um conhecimento total sobre todas as suas criaturas. Allah é prudente em relação a tudo que ele criou. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele não criou as coisas por acaso, e não determinou as determinações, as regras por acaso, não. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Por acaso vocês imaginam que Allah criou vocês por acaso, sem objetivo, e que vocês não irão retornar a Allah? فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Allah, ele é o nobre, ele é o verdadeiro, ele que fez essas determinações para vocês saberem que a nossa existência aqui é uma existência porque Allah determinou, e o nosso retorno a Allah, esse retorno será um retorno onde nós seremos questionados por tudo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nessa vida para a gente colocar em prática, se você colocou em prática ou não. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa tawakkal 'ala Allah. Tawakkal, se apoie em Allah, porque nas suas situações, aqui Allah subhanahu wa ta'ala está falando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre as determinações que Allah irá colocar na vida dele.
Essas determinações, você deve segui-las. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele começou: tema Allah e não obedeça aos incrédulos e nem aos hipócritas. E saiba que Allah subhanahu wa ta'ala, ele é conhecedor e prudente naquilo que ele determina. E siga a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que Allah revelou a você, que Allah subhanahu wa ta'ala, ele conhece tudo que vocês colocam em prática e se apoiem em Allah. A pessoa pode falar, mas tem coisas que são difíceis nessa vida. Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse falando para nós, qualquer dificuldade você deve se apoiar em Allah. Wa tawakkal ala Allah. Por isso o profeta Muhammad alayhi salam, ele sempre teve tawakkul ala Allah. O que é tawakkul? É o apoio, ele se apoiar em Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad alayhi salam, nas situações mais difíceis na vida dele, depois da batalha de Uhud, quando o profeta estava ferido, todo o seu exército estavam feridos, e os incrédulos estavam à distância de 100 quilômetros mais ou menos de Medina, iriam retornar para Medina, e o profeta Muhammad a.s. ajuntou seus companheiros, todos feridos, para ir contra esses incrédulos, e as pessoas, uma pessoa que chegou de lá para dizer ao profeta Muhammad a.s. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. Os incrédulos se ajuntaram para acabarem com vocês. Os incrédulos, eles têm uma força ainda muito forte e tal. Estão retornando para Medina para acabarem com vocês. O profeta Muhammad a.s., mesmo ferido, mesmo seu exército, a maior parte deles feridos, sem condições de lutarem, o que o profeta Muhammad a.s. ele disse? الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم, que temam eles, فقالوا, eles disseram, حسبنا الله ونعم الوكيل. O nosso protetor é Allah. O nosso protetor é Allah. Quando eles citaram essas palavras e sentiram que realmente o nosso protetor é Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu o final dessa história dizendo: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. Aí eles retornaram, os muçulmanos, com a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, vitoriosos, mesmo estando naquela situação, e os incrédulos, eles foram derrotados mesmo naquela situação. Por quê? Os muçulmanos, junto com o profeta Muhammad a.s., eles se apoiaram em Allah. E por isso que nas dificuldades nós temos que sempre nos apoiar em Allah. Sempre nós temos que falar Hasbunallah wa ni'mal wakil. Por isso que tem o hadith do profeta Muhammad a.s. que fala quem disser de manhã Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Isso para finalizar, para vocês decorarem esse dua. Quem disser diariamente de manhã Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim 7 vezes. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Quem falar isso 7 vezes de manhã, kafahu Allahu hammahu hatta yumsi. Allah irá tirar todos os seus problemas até anoitecer. E se ele disser essas palavras 7 vezes no início da noite, Allah subhanahu wa ta'ala irá tirar todos os seus problemas até amanhecer. Basta falar essas palavras: Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alayhi tawakkalt, wa huwa rabbul arshil azim, 7 vezes de manhã e 7 vezes à tarde, que você terá essa proteção de Allah subhanahu wa ta'ala durante o dia e durante a noite. Nós vamos parar no versículo 3, inshallah. Continuaremos nas próximas aulas sobre os demais versículos. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.